as bênçãos de Deus, você tem que orar. Você tem que ter uma vida com Deus, você tem que buscar a Deus. Então, o dever do cristão é orar. Eu não vou orar porque eu não estou sentindo, eu não gosto de orar, eu tenho uma dificuldade de orar. Mas a Bíblia fala que nós devemos orar para não desfalecer. Às vezes a gente vê muitas pessoas desfalecendo pelo caminho porque não ora, não busca a Deus. Quando aquele povo que Deus falou para Moisés tirar eles do Egito, que Deus ia levar eles para a terra de Canaã, a terra prometida, eles desfaleceram no caminho, porque eles não oravam como tinha que orar. Eles muitas das vezes deixavam Moisés orar para eles, buscar Deus por eles, mas Deus queria ter uma intimidade com aquele povo. E eles desfaleceram porque não confiaram. E por que não confiaram? Porque não oravam, não buscavam a presença de Deus. Você já passou por alguma situação que você está assim tão triste? Às vezes tem coisas que não está dando certo na sua vida, que não está encaixando na sua vida. Mas a partir do momento que você vai lá e você dobra os joelhos, você fala para Deus: Senhor, isso não está dando certo, não está encaixando, Deus me ajuda. Mas uns simples 10 minutos que você ora lá na presença de Deus, Deus já renova as suas forças. Deus faz você acreditar. E Deus não deixa você desfalecer, porque você está orando, você está buscando a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que contou uma parábola. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Também havia naquela mesma cidade uma certa viúva, ia falar com ele todo dia, dizendo: faz justiça contra meu adversário. Imagina um homem que não temia a Deus, devia ser uma pessoa bem ruim e não respeitava ninguém, era uma pessoa que desrespeitava as pessoas. Quem sabe aquela mulher estava até sendo assim humilhada por aquele homem, estava sendo zombada por aquele homem, mas aquela mulher não desistiu, porque ela precisava de justiça. Quem sabe ela estava sendo injustiçada. Jesus fala essa parábola, mas ela precisava de justiça contra o adversário dela. E o versículo 4 fala: por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Então aquele homem estava se sentindo importunado por aquela viúva, que todos os dias ia lá. Todos os dias lá, quem sabe batia palma no portão dele e até sabia: é a viúva. É a viúva que veio aqui pedir justiça de novo. E todo dia. Aí ele resolveu: eu vou ajudar essa viúva para ela não me importunar mais. E o Senhor nos fala a respeito desta parábola, para a gente ser insistente naquilo que a gente está buscando de Deus, para a gente buscar, para a gente orar, para a gente clamar a Deus. Abraão, Deus fez uma promessa para Abraão que ele seria pai de multidão, mas como pai de multidão se Sara era estéril? É assim que o nosso Deus faz. Ele pega o impossível para tornar possível, para que a glória seja de Deus. Aquilo que está difícil, Ele torna, aleluia, possível. Aquilo que é impossível, Ele faz ser possível, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E a Bíblia diz que Abraão, ele creu na promessa de Deus. E a Bíblia diz que Abraão, ele foi fortalecido glorificando a Deus. Ele foi fortalecido dando glória a Deus. Este é o segredo. Aleluia. Você quer ser fortalecido, você quer forças de Deus para vencer, aleluia, para aguardar a promessa da glória a Deus. Glorifica a Deus. Cada glória que você dá a Deus, a sua fé vai sendo fortalecida. Aleluia. Abraão, ele creu na promessa, ele acreditou na promessa. E sabe
vida. E hora 10, e hora mais 5, e hora mais 5 e nada. Jesus, é 25 anos, é 20 anos, e daí? Ah, mas tem mais 5 anos pela frente. Mas Abraão, ele creu, ele acreditou na promessa. O Rabachanda, Rabacanta, Rabachandaraia. Creia na promessa. Rabadagastor, Rabachandaraia. Porque fiel é o que te prometeu. Rabachandaraia. E fará infinitamente, muito mais além daquilo que você pensa. Rabassurini, Calabachandaraia. E muito mais além daquilo que você imagina. Aleluia, glória a Deus. Eu acredito que quando Sara ficou estéril, Sara já era avançada em idade, o seu ventre era amortecido. É assim que Deus faz, né? Deus poderia falar para Abraão: Abraão, você vai ser pai de multidão. Mas a Sara poderia ser uma mulher normal, que geraria normal. Não, mas Deus faz assim. Deus, ele gosta do impossível. Ele gosta do impossível para mostrar que o poder é dele, a glória é dele, a honra é dele. Rebachanda, rabacanta, rabachandaraia. Rabachandaraia. E a Bíblia diz, irmãos, que Abraão, ele creu. Então veio Isaac, o filho da promessa. E Isaac foi instruído nos caminhos de Deus, temente a Deus, porque quando Deus dá, ele dá o de melhor. E agindo Deus, quem impedirá? A Bíblia diz também que Deus olhou, aleluia, para aquela terra a qual estava o povo lá sendo escravizado. Estava sendo escravizado por Faraó, o povo da promessa. E Deus olhou e falou: a minha promessa está sendo escravizada. A minha promessa que eu fiz a Abraão, a Jacó, a minha promessa que eu fiz a Isaac, eu vou cumprir. Mas como vai cumprir se eles estavam lá no Egito? E a Bíblia diz que Israel clamava a Deus. E Deus ouviu a aflição de Israel e enviou Moisés para libertar Israel. E a Bíblia diz que Faraó era um homem de duro coração, que não deixou libertar o seu povo tão fácil. Mas a Bíblia diz também que foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Como pode, né, irmãos? O coração daquele homem foi endurecido, mas foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Sabe por quê? Para mostrar que Deus é Deus do Egito, para mostrar que só Deus é o Senhor, para mostrar para os egípcios que não é imagem de escultura que governa, que não é Faraó que governa o mundo, a terra, não, mas que é Deus que está no controle de todas as coisas. E vinha uma praga, aleluia, e vinha outra praga, e o coração do homem se tornava duro, e Deus endurecia para não deixar ir mesmo aquele povo. E vinha outra praga, e vinha outra praga. E quando foi, irmão, na 10ª praga, que teve aquela morte dos primogênitos, aí Faraó falou: vai com este povo para a sua terra, para a terra de Canaã, leva este povo. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam a caminho, e a Bíblia diz que Deus levou eles a caminho do mar, para que eles não se arrependessem e voltassem para trás. Então Deus endureceu o coração de Faraó, foi Deus, para perseguir aquele povo, porque Deus queria mostrar que a glória dele, aleluia, glória a Deus. E então aquele povo se deparou diante do mar. E já vem a murmuração, né, irmão? Já vem a murmuração. Ai, vamos morrer neste caminho. Não tinha no Egito sepulcros para nós morrer lá, Moisés, vamos morrer aqui. E o Senhor falou: calai-vos e vede o livramento do Senhor. E Moisés estendeu o seu cajado, e Israel passou em mar a seco. Aleluia, porque a glória é de Deus. A glória é de Deus. E Moisés, ele se manteve firme ali na oração. Ele se manteve ali firme na promessa.
que ia tirar aquele povo. Veio tantas pragas que acho que Moisés, não, Senhor, eu acho que eu vou desistir. Não, Moisés, ele não falou assim. Ele não falou para Deus, acho que eu vou desistir. Não falou. Moisés acreditou na promessa, porque Moisés orou. Moisés, ele perseverou. Moisés, ele acreditou na promessa de Deus. E assim foi, igreja. Você tem que acreditar. Você tem que confiar que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai fazer. Deus falou para Moisés: eu vou levar este povo de volta à minha terra, que eu falei para Abraão, Isaque e Jacó. Eles vão voltar e eles vão herdar esta terra, porque fiel é o que prometeu e fará. Bendito para sempre é o nome do Senhor. E assim foi, igreja. Deus é fiel. Deus é fiel nas nossas vidas. Não desfaleça no caminho. Não desfaleça no caminho. Porque Deus, ele tem pão. Deus, ele faz multiplicar o pão para abençoar o teu povo. Jesus viu aquela multidão e Jesus se compadeceu daquela multidão. E os pães, os peixes foi multiplicado e Deus alimentou. Sabe por que Deus não deixa perecer os seus filhos? Deus, ele não deixa você perecer no meio do caminho. Aleluia, glória a Deus, ele vai prosperar o teu caminho, igreja. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. E a Bíblia, e continuando aqui, igreja, Jesus fala que nós temos que perseverar. E o versículo 7: Deus não fará justiça aos teus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que é tardio para com eles? Aleluia, Deus, ele faz justiça. Deus, ele fez justiça para Moisés. Deus, ele fez justiça para aquele povo e mostrou que Deus é Deus. Aleluia. Deus é Deus, igreja. Continua clamando ao Senhor. Ele vai fazer justiça. Ainda que para você acha que você está tardio, mas Deus, ele chega na hora certa. Tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Tudo tem um tempo determinado por Deus na tua vida. E quando chegar o tempo de Deus na tua vida, tudo ele vai cumprir. Tudo ele vai fazer. Aleluia. E o versículo 8: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Depressa ele vai fazer justiça. Aleluia. Como esta mulher, ela foi aquele injusto juiz, pedir misericórdia. Aleluia. Aquele homem, ele foi na causa daquela mulher, ele fez justiça para aquela mulher por causa daquela importunação. Vamos orar a Deus, vamos perseverar com esta mulher. Sabe quando você precisa de algo de Deus, quando você precisa muito de algo que vem de Deus para a sua vida, você vai orar, você vai crer, porque você vai falar: Deus, o Senhor me falou, Deus, o Senhor me prometeu, Deus, e o Senhor é fiel para cumprir, igreja. Ele é fiel para cumprir, igreja. Porque o Senhor, agindo o Senhor, quem impedirá? Você acha que aquele faraó ia perder para Deus? Ele não ia perder para Deus jamais, porque Deus é o Senhor de toda a terra. Ei, você não vai perder esta causa, porque o teu advogado é fiel. O teu advogado está lutando pela tua vida. Fiel é o que vos chamou, e ele vai fazer justiça pela tua vida. Digo-vos, porém, que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Que igreja que Deus possa olhar na nossa vida nessa noite e achar fé, né?
haja fé na terra, haja fé para subir no arrebatamento. Temos que crer na palavra, crer que vai vir o arrebatamento, porque vai vir o arrebatamento. Crer que Jesus vai voltar, porque Jesus vai voltar. Crer que Jesus vai tirar desta terra uma igreja santa, porque Ele vai tirar, porque é a palavra dele que está escrita, e nesta palavra você pode crer, você pode confiar. E é uma interrogação: quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra, igreja? Quantos estão perdendo a sua fé hoje? Quantos estão esfriando a sua fé hoje? Já não ora como orava, não persevera como perseverava. Mas eu olho para esta palavra e Jesus faz uma comparação para a gente perseverar como esta mulher, para a gente ser perseverante como esta mulher. Ela quis a sua causa e ela perseverou diante daquele juiz. E Jesus fala que nós temos que orar sempre e nunca desfalecer. Quem sabe você está passando por alguma luta e você pode pensar: eu estou tão desanimada. Mas a gente desanima muitas das vezes, mas a gente tem que orar, mesmo que você ora pouco hoje, mas ora, mas amanhã você tem que orar mais busca a face de Deus. A Bíblia diz: vós buscar-me-eis e vós me encontrareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Se você buscar a Deus com todo o seu coração, você vai achar a Deus. Rabachanda, rabacota, rabachanda, rabacota, rabachanda, raia. O Senhor nesta noite, Ele está nos chamando para uma intimidade. Rabaste canta, rabachanda, raia. Ele está convidando a igreja a uma maior intimidade. Eu sinto Deus falar nesta noite, aleluia, convidando a igreja a uma maior intimidade, para você sair do raso e entrar nas profundezas do Senhor, para aprofundar nas profundezas do Senhor, para aprofundar mais na oração, para aprofundar mais na vida de oração, de consagração, de jejum, de compromisso. Aleluia, quantos hoje já não têm compromisso com Deus? E é isso que está faltando, compromisso com Deus. Muitos estão esfriando hoje, porque não tem mais aquele compromisso, aquele temor, aleluia, aquele temor de querer fazer as coisas certas para Deus, sabendo que você não está fazendo para o homem, mas você está fazendo para Deus. Aleluia. Mas eu sinto Deus falar nesta noite: eu quero uma maior intimidade na minha na minha presença, uma maior comunhão de calabás, de cantarabachandaraia. Quantos estão apegados às coisas desta terra, igreja? Essas coisas desta terra vão perecer, aleluia, mas o Senhor, aleluia, diz nessa noite que vai prevalecer a intimidade comigo. Rabachandaraia, é a comunhão comigo. Rabaste calabachandaraia. Aleluia, glória a Deus. Senhor da glória, quando nós temos mais compromisso com Deus, não é qualquer conversinha que a gente vai caindo, não é qualquer conversinha dos escarnecedores que você vai entrando, não, porque eu tenho intimidade, você tem intimidade. Tem coisas que você vai fazer, aleluia, muitas coisas não têm agradado a Deus, aleluia. Está faltando compromisso, está faltando intimidade, mas o Senhor nessa
nesta noite está nos convidando. Maior compromisso, maior intimidade na presença dEle. A palavra diz: e deixemos de lado todo o pecado, todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência para a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Temos que olhar para Jesus. Aqui na igreja é fácil olhar para Jesus, né? Aqui na igreja é fácil ser um adorador, mas ali o Senhor quer ver esse adorador lá fora, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua casa. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam longe da sua pátria, mas não deixaram de ter compromisso com Deus, mas não deixaram de adorar a Deus, mesmo que 7 vezes mais aquela fornalha aquecida, eles preferiram ser lançados na fornalha do que se dobrar diante daquela estátua. E por eles ser adoradores, Deus os livrou, Deus os guardou. Eles perseveraram. Daniel perseverou, mesmo sabendo que o decreto estava assinado. Ele perseverou em orar. Aí que ele orava mesmo, abria a janela da sua casa e orava, e se punha de joelhos diante do seu Deus e clamava, e buscava, e perseverava, e tinha compromisso, e adorava. Ele não deixou de adorar por causa do lugar, ele não deixou de ser um adorador por causa do ambiente. Aleluia. Você não precisa de ir pela conversinha de ninguém. Aleluia. Você tem que somente adorar ao Senhor, ter compromisso com Deus. E Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus o livrou, porque Deus via o coração de Daniel. Deus via a perseverança de Daniel. Deus via que Daniel orava e não desfalecia. Ele não desfalecia. Eu acredito que lá no coração dele, lá no coração dele, irmãos, quando ele estava entrando na cova, acho que ele estava tremendo, ele estava morrendo de medo, porque é ser humano, mas mesmo assim ele não negou a Deus. Deus, esses leões podem me comer. Eu acredito que ele poderia ter pensado que ele ia morrer assim, irmãos. Deus, eu posso ser morto, mas eu não vou negar o Senhor. Eu não vou deixar de orar ao Senhor. Eu não vou negar que o Senhor, aleluia, oh meu Deus, eu não vou negar o Senhor na minha vida. E Deus o livrou. Deus fechou a boca daqueles leões, daquele momento. Quem pode fechar a boca de leões senão Deus? Quem pode paralisar a tempestade senão Deus? Quem pode fazer cessar esta luta na sua vida senão Deus? Ele faz cessar. Se você é um adorador, Ele faz cessar. Ele para a lua, Ele para a terra, para dar vitória ao teu povo. Vamos adorar o nome do Senhor neste momento, amém, igreja? Continue em espírito de adoração. Eu vou adorar o nome do Senhor nesta noite, neste momento, em nome de Jesus. E Ele está aqui nesta noite, igreja. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor. Quem é este, né? Que nos tirou do pecado. O homem não via nada na minha e na sua vida, mas Deus viu. Deus nos deu uma honra. Aleluia, Jesus.
Preparei este evento com o dedo no chão. Ouvi os fariseus ali falar. E a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase a tia pedra que nunca pegou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse? E era sempre caminhando no lugar da morte viva, meu Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia, Jesus maravilhoso, Senhor, te eu só tinha os teus pecados pra oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase a tia pedra que nunca pegou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse? Que era sempre e nada me completava.
Eu sinto a presença de Deus nessa noite, igreja. Caia séria. Relama que a sua pastora canto que a ceia era canto. A tua ayana sei que a sua manto que a ceia era da suricaia. É que a surianta que a sua manto que a ceia. Eu sinto a presença dele. Eu sinto a presença dele nessa noite, igreja. Alto que estou que andasse, amando que a ceia. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, nesta noite. Para adorar o Senhor, para render graças a Ti, que a sua e a ceia. Ai, aleluia, obrigada, se amando que a ceia. Ele está aqui nesta noite, igreja. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos para adorar. O Senhor está falando para uma pessoa. Eu quero mais intimidade. Mais comunhão, eu sinto a presença dele, igreja. Sinta a presença